A literatura é uma antiga manifestação artística feita em prosa ou em verso, onde as palavras são a matéria-prima. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora e escritora Maris Esther Souza. Muito bem-vinda, professora. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Professora, como você vê a participação da mulher na literatura ao redor do mundo? Eu acredito que a mulher está galgando cada vez mais o seu espaço, independente de todo o que nós vivemos na literatura. Hoje a mulher está se emancipando cada vez mais, crescendo, e eu acho que isso vem assim, tem trazendo benefício para a humanidade em geral. Eu acho que a literatura para a mulher mesmo, para toda a humanidade, né, é um grande passo, né? Eu acho que a mulher hoje está vencendo obstáculos que ela jamais imaginaria. Ela ainda tem muitos obstáculos pelo caminho, mas eu acredito que ela, perto de que muitas mulheres já passaram, hoje nós temos grandes conquistas. Professora, a senhora também é uma autora com diversos livros publicados. Como foi a sua trajetória como escritora? Bem, na verdade, a minha paixão pela escrita começou com contos que minha irmã me contava, né? E só aos 30 e poucos anos que realmente veio o prazer de realmente começar a escrever, né? E eu tomando gosto. E a minha literatura, o que eu queria era que as pessoas mais humildes pudessem ter acesso, sem aquela coisa muito rebuscada, muito difícil, que eu queria procurar o dicionário. E eu queria ler para as pessoas mais humildes. Então, eu escrevi e na madrugada eu bati na porta dos vizinhos para mostrar o meu trabalho. A opinião delas valia muito para mim. Então, assim, foi assim que eu comecei, aos 31 anos, voltando a estudar. Depois de 17 anos que eu fiquei sem os estudos, eu fiz um supletivo. E na sala de aula, cada vez que eu li uma redação, eu acho que o professor tem essa parte muito importante na vida da pessoa, porque cada vez que eu li uma redação, todo mundo me aplaudia, aquilo me chocava. E eu falava, mas como que pode coisas tão simples de emocionar as pessoas? E eu voltava para casa chorando, triste. E de repente veio aquela coisa de primeiro concurso de literatura que eu participei, o estímulo através de eventos literários, né, que eu acho muito importante, você ter essa oportunidade de participar de eventos literários, fazer amizades e de repente descobrir o mundo da cultura, a literatura e aquela vontade de publicar o seu próprio livro, né? Então começou justamente assim. Eu era apenas uma moça de família, de uma mãe de família, voltando a estudar depois de 17 anos, dona de casa, diarista, e que de repente nos estudos se encontrou, né? E na escrita, a escrita se tornou a paixão. E, na verdade, eu costumo dizer aos meus alunos, eu presenteio alunos com cadernos de capa dura, como eu comecei, aqueles cadernos brochura de capa dura, que eu digo que é uma porta, né? Uma válvula de escape para você escrevendo. E assim acontece com muitos meus alunos hoje, porque eles têm a oportunidade de escrever e a literatura veio isso para mim, se tornou uma chama para mim, para minha vida. Como professora, a senhora busca incentivar os seus alunos a conhecerem as escritoras mulheres ou a senhora meio que se mantém na norma da escola? Não, na verdade, eu trabalho, metade do meu trabalho é projeto de leitura, então 2 vezes por semana eu leio o dia inteiro com os meus alunos, né? E eu busco literatura que possa realmente motivá-los, né? Então, no momento, o grande tchan no momento na escola é a escritora Laura Conrado, que é uma jovem escritora de Curitiba, e ela escreve um livro Só Gosto de Cara Errado. Esse livro eu já lia desde com o supletivo com pais que queriam adquirir o livro, né, até sexto ano do fundamental, né, e toda a escola está lendo, várias escolas por qual eu passei estão lendo esse livro. Justamente, eu saí um pouquinho do currículo, né, e fui buscar uma literatura, porque o meu trabalho é incentivá-los a ler. Então eu tenho que buscar material que vá fazer com que o aluno tenha aquela vontade de ler, né? E um desses livros, esse livro no momento é o Grande Tchan, né? Assim como Thalita Rebouças, várias escritoras, mas a Laura Conrado, ela pegou assim, foi uma paixão mesmo, e os alunos estão se identificando com a linguagem, uma linguagem que é a linguagem deles, né? A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião do público sobre o assunto e quais autores e autoras eles leem. Veja a seguir. Quais autores da literatura você conhece? Olha, eu conheço Machado de Assis, gosto muito de Caio Fernando de Abreu e de J.K. Rowling. Você falou uma autora mulher, mas quais outras você conhece? Olha, conheço Suzanne Collins, Paula Pimenta, também tem a Bruna Vieira, Thalita Rebouças. Quais autores da literatura você conhece? Harry Black, Stephen King, J.K. Rowling,
Machado de Assis, José Alencar. Você citou 2 autoras mulheres, você conhece mais algumas? Coralina, Agatha Christie, uma que eu não sei falar o nome, Lisa McMahon, eu acho, Clarice Lispector, Cassandra Clare. Tem muitas, só que o nome delas mesmo de cor não decorei, porque eu consumi pouco delas. Quais os autores literários que você conhece? Bom, a maioria dos autores que eu leio são mulheres, realmente, e entre elas Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, Ana Maria Machado, que são mulheres que têm um pensamento literário e moderno, apesar de elas serem autoras que nasceram na década de 40, 1901, e conseguem trazer o pensamento delas para os dias de hoje que nós, mulheres, precisamos. Então, são as autoras que eu mais leio, entre outros, como Augusto Cury, que são mais autores que falam da ansiedade, de psicologia, que eu leio muito. Essas autoras, elas chegaram no meu conhecimento através do ensino médio, da faculdade também, que a gente tem estudado muito as mulheres empreendedoras, inovadoras, e que traz essa ideia de feminismo que a gente tem hoje, e por isso eu comecei a ler um pouco mais sobre elas. Através da biografia interessante que elas têm, me interessei pelos livros que elas escreveram. Professora, nós vimos no VT que muitas pessoas conhecem autoras femininas, mas poucos lembram os nomes delas. Por que tem tanta dificuldade de reconhecimento? Olha, eu acho que eu tenho por mim assim, porque eu só descobri Clarice Lispector depois de 30 anos. Né? Eu acredito que, às vezes, passa pela juventude, não agora, porque acho que no momento Clarice vem para ficar, Lígia, né? Eu leio Lígia com os meus alunos de ensino médio, com os meus alunos de alguns trabalhos no fundamental. Alguns marcam, mas passa uma determinada fase da vida, parece que você se esquece. Né? Eu tenho, por exemplo, Maria José Dupré. Né? Adoro essa autora que escreveu literatura juvenil para meninada, ou uma literatura estrangeira como a Razão e Sensibilidade, Jane Austen, né? Às vezes passa um momento, né? Mas de repente, num dado momento da vida, você vai se recordar. Tá? Às vezes nós também temos autores masculinos como José de Alencar, que você lê lá no 8º ano, 8ª série antigamente, de repente, um determinado ponto da vida você vai se recordar. E às vezes tem isso de você ter aquele autor que você guardou, eu costumo dizer isso. Né? O dia que você encontrar o seu autor, a sua autora predileta, o seu livro, ele vai ser para o resto da vida. Né? Alguns realmente têm essa dificuldade de guardar, mas aí chega um momento que isso volta, é como uma chama assim, que acende do nada. Bom, um dos nomes citados foi da escritora Joanne Rowling, que foi orientada a assinar a sua obra como J.K. Rowling para mascarar o seu gênero e assemelhar o seu nome ao de J.R. Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, para só então ser publicada. Qual seria o motivo de existir tanta relutância em dar abertura para as mulheres no mercado editorial? Olha, eu acredito que todo autor passa por isso. Né? Lógico que ela passou por muitas dificuldades até conseguir seu trabalho ser publicado. Vários autores passam por isso. Eu acredito que não só ela, como no nosso país também. Várias autoras têm essa dificuldade de ter o seu trabalho publicado. E às vezes porque é uma mulher, não, eu acredito que se o trabalho for bom, ele vai ser. Né? É lógico que ela teve essa coisa de recusarem o trabalho dela, e ela, principalmente, que foi o principal chama do escritor é esse, ele acreditar no seu trabalho. Ela não desistiu, ela foi à luta e ela acreditou no seu trabalho. Enquanto tantos fecharam as portas, ela não esqueceu, ela lutou por si mesma. Então, eu acho que no mundo editorial há vários escritores que passam por isso. Mas nós temos grandes escritoras hoje na nossa época que estão conseguindo a publicação dos seus livros. Por exemplo, nós temos na nossa cidade, algumas cidades, autoras que hoje, para conseguirem ter o seu livro publicado, ela só consegue com que 100 livros possam ser publicados. E nós tivemos casos de amigos nossos que chegou na noite, vendeu 100 livros e aí não tinha mais o livro, tá? Porque a editora só aceitou publicar 100 livros. Tá? Então, assim, você que tem que acreditar no seu trabalho e a luta, tá? Porque senão realmente as grandes editoras hoje não investem tanto, infelizmente, no público feminino, que eu prefiro não pensar por esse lado, embora eu tenha lido a respeito, que várias mulheres passam por isso, mas nós tivemos grandes escritores que conseguiram publicar seus trabalhos, né? No caso dessa autora, ela
ela mesma acreditou e foi a luta. E até que alguém abriu as portas, né? E ela é o estouro que é hoje com o livro. A senhora considera importante realizar eventos e projetos que deem visibilidade para mulheres? Olha, eu prefiro olhar que eu acho importante que se dê espaço para todos os tipos de eventos literários, né? Sejam para homens ou para mulheres, porque eu acho que eu prefiro não fazer essa distinção entre o homem e a mulher. Eu acho que tem que ter eventos literários. Eu costumo dizer que quando as pessoas querem lançar seus livros, como hoje, que o próprio escritor se lança ou resolve editar seu próprio trabalho, eu falo para ele, se você não adianta, se você não começar a frequentar grupos literários, se fazer conhecer, é só no dia do seu lançamento mesmo, o seu amigo que vai lançar, vai lá te prestigiar, você tem que estar frequentando grupos literários. E eu acho que nós temos que ter, sim, eventos literários, mas tanto para homens como para mulheres. Em alguns livros clássicos e best-sellers, nós encontramos personagens femininas que são fora do padrão, com personalidades fortes, como a Aurélia, de Senhora, a Caterine, de Morro dos Ventos Uivantes, e a Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Nos livros contemporâneos, como as mulheres são retratadas em sua maioria, é possível traçar um perfil para elas? Olha, eu acho havia aquela coisa da mulher ser tratada com meiguice, com romantismo, né, toda delicada, e essas personagens que, apesar disso tudo, né, delas serem delicadas, há aquela força dentro dela, a essência dela que é maior. Há muitos anos que eu li Morro dos Ventos Uivantes, e hoje eu recomendo muito, porque eu tenho na sala de leitura. E eu lembro a única coisa que eu lembro do filme é que há um momento que ele não aguenta, ele vai tirá-la do túmulo, né, e a abraça com força, tá? Quando ele o personagem principal, ele percebe que ele perdeu o grande amor de sua vida, né? E ela, apesar de toda aquela essência, delicadeza, ela era uma grande mulher, né? Então, assim, personagens fortes que no futuro se tornam heroínas, né? Que as pessoas, igual o Orgulho e Preconceito, Minha Razão e Sensibilidade, né? Que apesar delas terem essa delicadeza própria da mulher, trazem dentro de si o que muitos de nós temos hoje, a força da mulher. Então eu acho assim que algumas pessoas até retratam isso, ou se veem nesses personagens, se veem a si mesmas. A senhora falou sobre a força das mulheres. E qual que é o impacto na vida dos jovens de lerem mulheres fortes? Lerem mulheres fortes. Eu acho que para muitos é um exemplo, né? Quando eu citei o livro que eu estou lendo com os jovens, e são 4 jovens que estão passando por uma personagem que não se gosta, não se ama o suficiente, né? E ela simplesmente só gosta do cara errado e ela não enxerga que ele é o cara errado, e as amigas ali estimulando, né? E volta a pergunta um pouquinho que você falou. Qual que é o impacto na vida dos jovens? E aí é muito legal quando a pessoa, os leitores se identificam com o personagem, né? Então, que eu citei o livro, por quê? Porque ele vai ajudar o pai, a mãe, né? Uma situação de divórcio, vai ajudar ela a lidar melhor com as suas emoções, vai procurar a ajuda de um psicólogo. Nossa, mas um terapeuta, como é que eu vou lidar com isso? Os problemas, por que eu estou somatizando isso? Então, assim, o livro sempre tem algum conteúdo que ele vai se identificar e também alguma ajuda de algum momento. Eu acho muito importante isso também, né? Desde que ele traga um bom resultado para você, traga alguma coisa que você vai tirar algo de bom, isso é muito bom. Eu já cheguei a ler livros que eu me surpreendi, e não feminino, mais contos, né? E que eu não dormi a noite toda. Eu falei, meu Deus, eu li isso, né? Então é muito isso, mas que você possa tirar algo de positivo, isso é importante. Então, para a senhora, na produção de personagens, é mais importante que se aproxime da realidade do que ter uma idealização romântica da personagem? Eu gosto sempre de algo assim que eu possa tirar algo para a realidade, na verdade. Quando eu trabalho com leitura, né? Então, assim, nós vemos o lado romântico que toda garota quer saber, né? Que todas as pessoas querem ter, mas a realidade, sempre trazer alguma coisa que possa também, ela possa, assim, causar um impacto, né? Para que ele possa se fortalecer quanto pessoa. Eu acredito que o livro tem esse poder. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
chega mais, a geração dos inquietos, vamos empoderar desse universo. Sem pressão, sem preconceito, o mundo é sua casa, bate no peito. Desenha, escreve, ensina e cura. Se não for assim, não há glória. Há poucos passos de entrar pra história. Vida nova, nova dimensão. Seja sua melhor versão. Vestibular 2019 Barão de Mauá, dia 27 de outubro. Inscreva-se, barãodemauá.br. No programa de hoje estamos falando das mulheres na literatura com a professora e escritora Maris Esther Souza. Professora, comentamos aqui sobre a trajetória de várias mulheres ao redor do mundo, mas e aqui no Brasil, como foi? Olha, eu acredito que há um processo muito lindo que ocorreu já de Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? Carolina Maria de Jesus, né? Que as mulheres que foram aparecendo na literatura, embora Carolina, pra você ter uma noção, eu até voltar aos meus estudos, eu nunca tinha ouvido falar sobre Carolina Maria de Jesus, até eu trabalhar na Semana da Consciência Negra, porque eu queria uma escritora negra. Né? Então, assim, são mulheres que vão aparecendo e vão despertando, né? E mostrando uma literatura atual, né? Eu tenho uma, Júlia Lopes, que escreveu um conto sobre a caolha, sobre bullying, e que eu leio para os alunos, é uma coisa assim, escrita há 50 anos, que é totalmente atual. Ou a Lígia, que vai com aquela linguagem assim terrível de pomba enamorada, e que você fala, mostrando para a mulher quanto que ela tem que se valorizar, né? Que ela sai correndo, se apaixona pelo rapaz na primeira noite, lá que ela dança com ele, e ele é o amor da vida dela pro resto da vida. E aí de repente ela vem com uma linguagem assim, surpreendente, que é uma linguagem atual, né? Escrita há 50 anos. Né? Então, assim, são mulheres que foram aparecendo, que vão deixando suas marcas na literatura, como a Marina Colasanti, com a história da Tecelã, que é aquela coisa de tecer aquele castelo imaginário com aquele príncipe encantado, e de repente ela mesma desmanchando tudo que ela sonhou, né? Porque não era bem o que ela queria. Né? E também Lígia Bojunga com a Bolsa Amarela, que eu ainda não li, minhas alunas chegam assim, você tem Lígia Bojunga, que todo mundo fala, né? Então, assim, são autoras que vão fazendo o seu nome, vão fazendo a sua escrita, né? E vai trazendo no Brasil um passado bem atual, porque você imagina lá um conto que eu escrevi há 50 anos e está tão presente agora. Então, acho que assim, a literatura, ou essa jovem que eu te falei, de Curitiba, que de repente estava aqui em Ribeirão Preto, batendo de porta em porta, na Feira do Livro, e hoje está aí com um livro que pode virar um filme. Né? Então, assim, são pessoas que vão marcando a sua presença no Brasil. É uma fase assim, de lutas, porque não saiu assim. Eu escrevi e virei um sucesso, né? Mas é aquela coisa que eu falo de acreditar no seu trabalho, né? E uma boa literatura, aquela que realmente a gente que fica, né? Eu acho que igual no caso da Clarice ou da Lígia, ou vários atores aqui que eu fiz uma anotação, Cora Coralina, que depois que morreu, que fez todo esse sucesso, né? E ela fala lá que um dia aqueles que estão aqui, né? Que ela já terá ido, né? Mas a literatura dela ficará, né? E aquela jovem deslumbrante que veio agora na Feira do Livro, que é o máximo ouvir Liliana Brum, né? Então, jovens assim que vão fazendo a sua marca no nosso Brasil, no nosso país, que independente de tudo que nós passamos, consegue com a escrita deixar seu rastro. Nós estamos muito acostumados com as escritoras das antigas classes literárias, mas e essas atuais, elas podem também ser inseridas na didática escolar? Eu acredito sim, eu falei para você agora só gosto de ficar errado, eu falo assim, começou com Floyd, me tira 10, e eu vou fazer um parênteses, essa menina vinha na feira e batia, parava você não quer ver meu livro? Né? E de repente, imagina, ficou lá 2 anos o livro guardado na minha mesa, né? E de repente a feira mesmo me convidou, você não gostaria de trazer um autor? Como eu a havia visto, né? Eu falei, eu gostaria de trazer uma menina de fora, é uma menina jovem, nova, atuante, que ela vai marcar. E Deus acho que conspira, né? Porque aconteceu, ela viria um dia
para a escola que eu trabalho e viria para a Feira do Livro, e houve um problema com uma outra autora, e ela teve que ficar 2 dias, e nós pudemos fazer eu fiz a mediação para 2.400 jovens, com detalhes do livro dela, e de repente todo mundo queria lá saber onde que adquiria aquele livro, né, por causa da linguagem e tudo mais. Pode ser inserido, sim. Eu acho que há vários livros da atualidade agora de jovens, né, que pode ser inserido. Eu trabalho esse livro, né, durante alguns livros, e eu procuro também fazer coisas que eu já disse, coisas que vai causar impacto, que eles vão ter vontade de ler, né? Então acho que isso é importante. A nossa juventude, há nos nossos escritores, sim. E a poesia, né? A poesia dos nossos autores, da nossa cidade, do nosso Brasil, né? Ela é uma forma ainda maior de chegar até os jovens, até as pessoas, qualquer classe, né? A poesia ainda tem essa abertura. Atualmente é comum vermos mulheres em eventos como a Feira do Livro. Sempre foi assim? E como é esse processo de aceitação para com as autoras? Olha, a Feira do Livro, parabenizo mesmo, sempre foi. Eu estou na feira desde seu início, 2001, e nunca teve diferença entre o homem e a mulher. A feira sempre, esse caso que eu citei, tinha uma moça de Araraquara também, vários escritores. As escritoras da nossa cidade têm essa porta, né? Sempre teve essa porta aberta. Há vários autores da cidade, então assim, não tem a distinção entre o homem e a mulher, né? E ao espaço, é lógico, é feita toda uma pesquisa para trazer os autores, lógico, né? Fora da cidade, mas cada escritor tem a sua oportunidade. Eu lembro que veio uma moça há alguns anos, acho que é Tatiana Levinsky, uma coisa assim, e aquela menina, o primeiro livro dela ia virar filme. O primeiro livro dela é filmar, e ela estava tão tímida, eu nunca esqueço, nós almoçamos juntas, e eu falei para ela, pode ter 10 pessoas, mas é o seu público, essas pessoas estão aqui por você, e você se orgulha ao ponto que você chegou, primeiro livro virando filme, né? Então assim, é uma coisa maravilhosa, e a feira tem essa oportunidade, a todos sem exceção, sejam homem ou mulher, homem ou mulheres, né? Eu acho que isso aí depende do seu trabalho, do seu potencial, e eu costumo dizer que à medida da sua escrita, ela vai te levando, né? O seu trabalho é quem vai te levar para fora à medida, e você acreditar no que você é capaz e que o seu trabalho é bom, né? Eu acho que tudo conspira a favor. A senhora acha que é mais fácil para uma autora estrangeira fazer mais sucesso do que uma autora brasileira? Olha, eu acho que não, acho que nós estamos hoje no mesmo nível, né? Esse caso assim que eu falei da Tatiana, que eu a vi uma única vez, e ela falou, Maris, eu vou fazer o salão de ideias hoje, amanhã segunda-feira eu embarco, era sábado, e segunda-feira eu estou indo para Paris com o meu primeiro trabalho. Mesmo a Laura, que já está sendo sondada aí, ela fez 3 livros, 4, e já fez adaptações com outras pessoas, e já está sendo sondada para virar filme, trabalho delas, né? Então eu acho assim que tudo é questão do trabalho, da obra mesmo em si, né? Que se a obra for boa, é uma linguagem, igual eu falei, uma linguagem que o pessoal gosta, né? Que é uma linguagem que você entende, né? Então eu acho que ela vai. E o escritor estrangeiro, eu acho que no nosso Brasil hoje nós temos bons escritores ao mesmo nível, né? Ao mesmo nível que um estrangeiro. Então eu acho que depende de caso a caso. A senhora falou sobre acreditar muito no próprio trabalho. O que você acha que é importante para uma... Ai, posso de novo? Desculpa. Nossa, me perdi. A senhora falou muito sobre acreditar no próprio trabalho. O que além disso, uma escritora pode fazer para se destacar na literatura brasileira? Olha, eu acho que não tem uma fórmula. Não acredito que tem uma fórmula para destacar na literatura. Eu tenho grandes amigos assim na nossa cidade que estão se destacando com seus trabalhos. Alguns sim vão lutar para divulgar seu trabalho, acreditam naquilo e estão lutando pelo seu material, né? Mas eu não acredito que existe uma fórmula, né? Eu acho que eu não sei, também não falo em destino, né? Eu acho que quando o trabalho é bom, ele vai, né? Vai lutar. Nós temos muita dificuldade
divulgar o trabalho do escritor, né? Então você põe numa livraria, ele fica lá parado, né? Só se ele tiver um chamarisco ou se ele tiver uma distribuidora, mas há aqueles que vão para a livraria e abordam as pessoas e tudo mais. Como essa garota que abordava as pessoas e tal, a outra que caiu nas graças de uma boa editora, né? E de uma boa distribuição, né? E a obra também ser muito boa, né? O material é bom, né? Há amigos que escrevem muito bem, né? E que não desistem dos seus sonhos de ver seu livro, né? Mas eu acho que não há uma fórmula certa, né? Eu acredito assim que o escritor, ele escreve porque ele necessita, né? Ele não escreve pensando no que ele vai ganhar, nos valores, sejam financeiros ou no retorno, né? Pela própria vaidade. Ele escreve porque ele precisa escrever, né? É além dele, é uma porta. E quando eu falo uma porta, porque às vezes é como se estivesse te sufocando e você precisa pôr aquilo para fora e você quer que outras pessoas compartilhem, né, desse degustar com ele. Então assim, há os que vão gostar e há os que não vão, né? Mas isso cabe ao leitor. Eu sempre digo aos meus alunos: professor, eu parei, não gostei. E aí eu fico assim: mas você também não pode falar se um livro é bom se você não ler até o fim, né? E a gente, eu participo de um projeto que é ler por prazer, né? Então a maioria, se não quiser, para. E eu sempre volto: olha, mas como é que você vai ser um crítico se você não leu até o final? Aí se você leu o livro até o fim, você: olha, professora, eu não gostei. Aí eu aceito, né? Mas os grandes livros da literatura brasileira, que é difícil o jovem conseguir ler, né? Eu pego Lucila, eu falo assim: olha, mas é a história de uma menina que acabou se prostituindo e tudo mais para ajudar a irmã, ajudar a família, tal. É um livro que eu li com 14 anos, eu tenho 53 anos e eu jamais o esqueci, né? Então são fórmulas que nós chegamos e que na nossa época era imposta. Você tem que ler, né? Na faculdade você tem que ler 10 livros para poder a professora fazer chamada oral, né? Então assim, e agora hoje tem um livro mais, o jovem hoje quer um livro que fala a linguagem dele, coisas que toda garota deve saber. Professora, você pode pedir esse livro? Ou um Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima, que retrata a história de uma jovem, né, que vai ficar grávida, como coisa assim, ou Mariana. Então são obras que se perpetuaram, né? E acredito que muitos dos nossos autores têm essa chama, né? E hoje eu estava lendo antes de vir para cá e eu fiquei impressionada com quantos autores famosos nós temos, né? Quantas mulheres que deixaram a sua marca aí na história, né? E que nós teremos ainda o prazer de ler, porque infelizmente o nosso jovem, nosso brasileiro lê pouco, mas está voltando a ler, né? E à medida que ele vai ler, que lê um gibi, que lê um conto ou uma poesia, os jovens se identificam muito na poesia. Livros de literatura hoje estão virando HQs para chamar a atenção do leitor, né? Então assim, contos, leituras, eu sempre digo, leia alguma coisa que realmente você vai deixar despertar, porque à medida que ele achar um bom livro, que ele gostar, não tem como. Ele vai aprender. Eu falo aos meus alunos: a hora que você achar um bom livro, que você se identificar, você não vai parar mais de ler, né? E nada melhor que nossos livros, os nossos grandes autores aí do nosso país, nossos grandes autores. Histórias criadas por mulheres e para mulheres são desvalorizadas e categorizadas como uma seção à parte. Você acha que isso pode ser um reflexo da nossa atual sociedade ou sempre foi assim? Olha, primeiro que eu acho que a mulher antigamente era muito assim, vista com, talvez com um certo preconceito para a escrita, né? Escrever para as mulheres agora, né? Eu acho que assim, acho que causa um impacto muito grande. A mulher hoje, ela é muito presente em tudo, né? E ela quer deixar sua marca, né? Então eu acho que ela está sendo olhada como um novo olhar, como ela veio para marcar sua presença, para mostrar sua opinião, e que ela veio para isso, né? Não importa quem que ela derrube, tá? E as pessoas que se sentem motivadas, lógico,
com valores, né? Que valores que ela acha que é bom para ela mesma, ela vai cultivar isso dentro de si mesma, tá? E não importa o que o mundo pense, a mulher veio para, ela está aí de igual para igual, né? Não desrespeitando o homem. Eu costumo dizer que a mulher não veio para passar um homem, né? Estar à frente, ela veio para estar ao lado, com todos os direitos iguais que qualquer ser humano tem, né? Então, que seja pela literatura, seja no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Porque não numa grande escrita, grandes exemplos, grandes mandamentos, não mandamentos, coisas que vão realmente deixar um pouco do que a mulher de hoje quer, né? Simplesmente ser olhada de igual e ser valorizada. E eu acho que a literatura, ela pode muito bem isso, deixar também essa sua marca, né? Não passando, atropelando as pessoas, mas olhando de igual para igual todo ser humano. Ok, muito obrigada, professora. Eu que agradeço, gente. Bom, o papo está ótimo, mas infelizmente o programa de hoje chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela Eu que agradeço. Obrigada, professora. Eu falo muito, mas muito obrigada. Nós ficamos até aqui. Até o próximo programa. Tchau!